Parece que o Brasil gosta realmente de ser um protagonista dos piores cenários geopolíticos, militares, econômicos de todo o planeta. O que aconteceu no Oriente Médio nos últimos dias reflete necessariamente a posição do Brasil em favor dos terroristas lá do Hezbollah no Líbano. Primeiro vou comentar aqui sobre essa posição vergonhosa do Brasil sobre a onda de detonações de pagers, de dispositivos eletrônicos, até mesmo agora com radioamadores, como Alktalk, que explodiram através de radiofrequências, através do recebimento de sinais que foram, claro, transmitidos por uma espécie de fonte de transmissão por radiofrequência, em que esses dispositivos estavam com algum tipo de explosivo implantado em seu interior, resultando em mais de 4.000 feridos, 400 terroristas gravemente feridos e ao menos mais de 12 mortes registradas de terroristas, incluindo mais de 8 indivíduos terroristas ligados à alta cúpula do Hezbollah dentro do Líbano e na Síria. Então o Brasil se pronunciou através do governo brasileiro, o governo federal, condenando a série de explosões, segundo essa nota à imprensa, número 419, com o título Explosões de aparelhos eletrônicos no Líbano. Então, essa nota, emitida em 17 de setembro, ela diz que o governo brasileiro condena a série de explosões coordenadas e simultâneas de centenas de aparelhos eletrônicos de comunicação ocorridas hoje, dia 17, no Líbano, as quais resultaram na morte de ao menos 9 pessoas, incluindo uma menor de idade, assim como em centenas de feridos. Nesse primeiro momento, é claro que essa nota ela não faz referência a essas 9 mortes que estão relacionadas, sem dúvida, com os terroristas do Hezbollah, e grande parte deles foram propriamente anunciada, grande parte foi anunciada pelo próprio Hezbollah como sendo líderes diretos de brigadas, de batalhões do grupo armado, do braço armado Hezbollah. E essa nota ela não faz menção a esses indivíduos, em que eu coloquei nas minhas redes sociais, que mostra quem são esses indivíduos, os principais indivíduos mortos nesta onda de ataque, provavelmente providenciada pela Mossad. Continuando a nota, diz que tais atos conduzem à escalada significativa de tensões na região, exacerbam o risco de alastramento do conflito. Demonstram também que, lamentavelmente, têm sido inócuos os múltiplos apelos da comunidade internacional para que atores no Oriente Médio exerçam máxima contenção. E isso sim, dá para concordar, sem dúvida, com essa nota do governo brasileiro, que realmente isso alastra, a possibilidade de um risco maior, de um conflito maior na região, porque havia ali por trás disso uma espécie de negociações para pôr fim ao conflito em Gaza, em que o Hezbollah ele se sentiu responsável em proteger os palestinos em Gaza, os terroristas de Gaza, atacando de fato a partir de 7 de outubro do ano passado a fronteira norte de Israel, achando no direito de interferir nas ações de Israel, inclusive matar, violar o espaço aéreo e o espaço territorial de Israel, como se fossem donos dessa terra. E é claro que essa nota ela não menciona toda essa questão, que quem começou foi o Hezbollah. Continuando aqui a nota para encerrar, nesse contexto o Brasil reitera o caráter imperativo do pleno respeito à soberania e à integridade territorial dos países e reafirma sua defesa do estrito cumprimento da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Embaixada do Brasil em Beirute não tem registro de nacionais brasileiros entre as vítimas e está empenhada em prestar as orientações devidas à comunidade brasileira na delicada situação securitária em que se encontra o Líbano.
Ainda bem que não há nenhuma vítima de brasileiro, porque certamente se houvesse vítima brasileira, certamente esse indivíduo estaria envolvido com atividades terroristas do Hezbollah, porque de fato quem tem esse pager é de fato um membro direto do Hezbollah ou um indivíduo que faz uma cooperação direta com o grupo terrorista. Então, sobre os aparelhos, encerrando essa questão sobre o governo brasileiro, essa péssima nota do governo brasileiro que nos envergonha demais uma posição cruel como esta, vamos comentar sobre todo o processo de compra, quem são essas empresas que estão ligadas a esses pagers, a esses equipamentos eletrônicos e também o que pode ter acontecido de fato nestas explosões desses aparelhos, tá? E antes de eu continuar com esta análise a respeito de todo o ocorrido lá no Líbano, eu peço gentilmente para você entrar na minha loja oficial de camisetas, canecas e pôsteres, que é o site umapenca.com/área militar. Aqui você encontra diversas camisetas, diversas canecas, com estampas incríveis e de alta qualidade. E o melhor, um preço imbatível, um preço muito acessível. Então não perca tempo, acesse umapenca.com/área militar. Então, sobre esses aparelhos, a marca e o modelo contratado pelo grupo terrorista tem relação com o modelo AR-924, desenvolvido pela empresa taiwanesa Gold Apollo. No entanto, o CEO da empresa Gold Apollo, ele se pronunciou na região norte de Taipei, onde fica a sede da Gold Apollo. Ele disse que esse modelo ele foi comprado, tanto na questão do design e fabricação, foi comprado comercialmente por uma empresa húngara, a Bay Consulting, com sede na capital Budapeste da Hungria. Então isso significa que a empresa taiwanesa Gold Apollo, ela não tem, até esse primeiro momento, nenhuma relação com esses modelos de pagers usados por pessoas que não desejam, é claro, ser localizadas através de aparelhos como smartphones, entre outros tipos de aparelhos que fazem contato e que fazem disponibilidade de GPS e queiram particularidades em suas ações de rotina, como os grupos terroristas do Hezbollah, entre outros grupos também. Então, a princípio, eles não têm a responsabilidade pela fabricação, tá? Mas há um porém aqui, que eu vou explicar mais à frente. Desde o design até essa fabricação é exclusivo da empresa húngara Bay Consulting. Mas, pelo que eu entendi, a empresa Gold Apollo, ela é responsável sim pela transação comercial no sentido de receber e fazer ali os procedimentos econômicos financeiros, tanto do recebimento para a remessa dos lotes, da remessa dos produtos, e assim liberar a fábrica parceira e essa fábrica que detém ali o modelo deste pager, e que essa compra, segundo o CEO, essa remessa foi realmente uma remessa muito estranha, fora da normalidade, e que o pagamento ele veio diretamente do Oriente Médio. Então, se ele mesmo disse que essa remessa ela foi estranha e o pagamento veio do Oriente Médio, automaticamente podemos definir aqui que ele tem responsabilidade em todo o processo econômico e também de fabricação desses equipamentos. Porque se ele recebeu esse pagamento e deu sinal verde para a fábrica iniciar a produção ou linha de produção, então ele tem sim responsabilidade por esta produção e não pelas interferências que foram feitas. Até porque, se foi uma interferência direta na linha de produção, ele tem sim responsabilidade. Ou melhor, a Bay Consulting tem responsabilidade. A partir disso, quando se paga para um fornecedor ou para uma logística, uma empresa de logística, realizar o envio desse produto, aí sai da ossada desta empresa, por exemplo, da Gold Apollo ou até mesmo da Bay Consulting. Então, ficam as dúvidas aqui que pairam no ar.
O Hezbollah fechou o contrato de compra direta com a Bay Consulting ou Gold Apollo. O Hezbollah fechou o contrato de compra com uma empresa que intermediou possivelmente essa compra direta com a Bay Consulting ou a Gold Apollo. Essa empresa que pode ter intermediado seria uma empresa laranja operada pelos agentes da Mossad, que pode ter implantado de 26 a 58 gramas de explosivos sintéticos do tipo tetranitrato ao lado das baterias de lítio. Ou ainda uma outra questão importante: será que houve, durante esse processo de logística, de transporte desses equipamentos que estavam invioláveis até então, houve uma interceptação dessas remessas, alteração dessas remessas e assim entregues novamente para esta empresa especializada em logística até os terroristas do Hezbollah no Líbano e na Síria? Ou melhor, vamos colocar aqui, será que essa empresa logística, ela foi de fato a principal empresa laranja que tinha a responsabilidade de entregar esses pagers, esses dispositivos eletrônicos para o Hezbollah, sendo que ela era controlada, é uma empresa laranja da Mossad? São questões em aberto, são questões importantes que fazem muito sentido do ponto de vista geral de tudo o que aconteceu, porque não temos respostas claras de tudo o que se passou desde terça-feira. Inclusive, na quarta-feira, houve a explosão de walkie-talkies em diversos pontos da capital Beirute, inclusive foram flagrados por câmeras de segurança. Então, é um momento ímpar, é um momento em que nunca vimos, que vai, com certeza, gerar vários filmes hollywoodianos, com certeza, mostrando todo esse preparo, esse procedimento, todo esse processo secreto da Mossad, que fez com que mais de 4.000 dispositivos eletrônicos explodissem de forma instantânea, de forma simultânea. Realmente algo impressionante. E de acordo com algumas informações das investigações que estão em andamento sobre a Bay Consulting, ela foi fundada em 2022 e teve uma única funcionária até então, que é a CEO dessa empresa, que é a Cristiana Barsoni Arcidiacono, que disse que não fabrica pagers, o que significa que esses pagers que explodiram foram fabricados, então, por uma terceira empresa que ninguém sabe qual é essa empresa, sustentando ainda mais a minha tese sobre empresas laranjas usadas pela Mossad, que poderia estar ligada ou à logística ou à produção desses equipamentos eletrônicos. Então, muito provavelmente a CEO da empresa também fez parte desse plano, é uma cogitação da minha parte, e geralmente alguns serviços também secretos, como a Mossad, criam empresas específicas e as deixam ali em stand-by por um período muito longo para serem usadas e empregadas no momento certo e na hora certa, dando credibilidade por tempo de fundação dessa empresa, por números de funcionários, por processos fiscais sempre no verde, nunca tendo problema com a nação sede, a nação ali de origem dessa empresa, com funcionários sempre se comportando de forma perfeita no mundo corporativo. E quando, naquele momento ideal que a Mossad precisa realmente agir, essas empresas que estão em stand-by são sentinelas, elas agem e fazem algum tipo de interferência em prol das operações, em prol dos interesses de Israel. Então, um dos grandes motivos que fizeram com que os combatentes do Hezbollah usassem os pagers, entre outros dispositivos eletrônicos, como o walkie-talkie, é porque acreditavam que seriam capazes de escapar do rastreamento de GPS, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Mas, é claro, eles não contavam com uma interferência e uma ação direta secreta da Mossad, implantando explosivos dentro desses aparelhos, numa ação enérgica, hostil, uma ação dita de filme e ultra secreta
que deu muito certo, causando o ferimento de mais de 4.000 indivíduos ligados ao Hezbollah, mais de 400 terroristas e outros indivíduos em estado grave nos hospitais e mais de 12 mortes declaradas por conta dessas explosões. Espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.